assim como está para adorar. Vem, assim como está contigo, Pai. Vem. paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos começar nessa noite adorando ao Senhor Jesus, exaltar o nome dEle. Nesse momento vamos fazer uma oração, exaltar o nome do Senhor Jesus por esse momento que nós estamos aqui, diante de uma crise que está iminente, que está diante de nós, mas nós somos daqueles que não retrocedem, mas permanecem e confiam no Senhor e esperam no Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Deus, nós queremos orar, Senhor, para que este mundo, Senhor Jesus, entenda que esse momento, Pai, que estamos passando é apenas um momento passageiro, Pai, mas devemos estar alertas, Senhor Jesus, àquilo que o Senhor nos anunciou, Deus, na Tua Palavra, que haveria tempos, Deus, de perseguições, de dores, de enfermidades, mas que a gente não deveria, Senhor Jesus, estar atemorizado com isso, Senhor Jesus, mas confiantes, porque chegaria o dia em que o Senhor viria, Senhor Jesus, nas altas nuvens, e nós esperamos por esse tempo, Senhor. Não sabemos se será hoje, à noite, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor deixou, Deus, referências para que nós ficássemos alertas com relação a isso. Deus, nós queremos orar também, Senhor, pelas nações, Pai, pelo mundo, Senhor, pela China, pela Europa, Senhor Jesus, onde muitas vidas estão sendo ceifadas, Senhor, diante dessa doença tão terrível, Pai. Deus, dos Estados Unidos, a África, o Brasil, a América do Sul, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor. Coloca a Tua mão, Senhor Jesus, poderosa, sobre todas as nações, sobre todos os continentes, Pai, que, Deus, foram afetados de certa forma, Senhor Jesus, com essa doença. Deus, mas em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Senhor, que a Tua mão gloriosa, Deus, venha estar sobre cada nação, Pai. Livra, Senhor Jesus, das nações, Pai, dessas pestes que muitas vezes vêm. Deus, em nome de Jesus,
mas que nós não fiquemos apenas olhando para essa coisa que veio agora, Senhor Jesus, e que nós estamos dando tanta atenção, mas que possamos, Deus, olhar para as outras também, Senhor Jesus, que cotidianamente acontecem ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, e que a tua bênção poderosa, Pai, que teu amor, Senhor Jesus, infindável, possa pairar, Senhor Jesus, sobre todos os cantos, Pai, da terra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós queremos te adorar, Senhor Jesus, te exaltar, ó amado da nossa alma. Nós queremos subir, Senhor Jesus, mais alto, Pai, aonde o Senhor está, Pai. Oh, Senhor Jesus, quão difícil é, Deus, aqueles que desejam, Deus, estar perto do Senhor, Pai. Não há como subir, Senhor Jesus, se nós não nos humilharmos diante da tua presença, Senhor. É preciso que o homem, Deus, desça para que o Senhor possa aparecer, Deus. Não tem como o homem subir, Deus, perto do Senhor, mas se ele não se humilhar diante da tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite, Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Vou subir a montanha, quero ouvir tua voz, preciso encontrar Deus, preciso ver teu trono, meu povo te desejar.
ver a tua face, Senhor Jesus. Nós queremos ver a tua face, Deus. Nós queremos ver a tua glória, Senhor Jesus. É o que desejamos, ó Pai amado da nossa alma. Nós queremos ver o Senhor, Pai, manifestado sobre as nações. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, que o teu povo veja, que as nações vejam que só o Senhor é Deus, Pai. Oh Senhor, nós queremos ver, Senhor Jesus, nós queremos ver a Ti, oh Deus. Tua face, queremos ver Tua presença, queremos ver a Tua face, queremos ver Tua presença, queremos ter então vem, amado vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, e então vem, amado vem, a tua face, Senhor Jesus, a tua face, queremos ver tua presença, Senhor, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ter então vem, amado vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, vem beija, com tua glória, vem beija-me, com tua glória, vem beija-me, com tua glória, vem beija-me, com tua glória, Deus, deixa teu vento fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, Deus, até me consumir, Senhor, até me consumir, Senhor, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, Deus, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, Deus, até me consumir, Senhor, até me consumir, Deus, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora,
tua glória, Deus. Faz as nações, Senhor Jesus, reconhecerem, Pai, que precisam do Senhor, Pai. Que precisam de uma transformação, Senhor Jesus, dentro deles, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, faz as nações, Deus, verem, olharem para o céu, Pai. Olharem para o autor e consumador de suas vidas, Pai. Que a vida não é nada, Deus, sem Ti, Pai. A vida não é nada, Senhor Jesus, se o homem não reconhecer, Deus, que precisa de Ti. Que haja uma transformação, Senhor, nas nações, Pai. Que eles vejam, Pai, que há dentro deles mesmos, Senhor Jesus, e reconheçam e voltem, Deus, e voltem ao primeiro amor, e voltem, Deus, à tua casa, e reconheçam que só Tu és Senhor, Pai. De dentro pra fora, vem queimar em mim, Senhor, de dentro pra fora, até me consumir. Deus. Aleluia. Pode vir, Cátia. Paz, irmãos, e a gente vai se colocando diante do Senhor e tentando entender o que é que Ele quer nos ensinar em cada momento, o que é que Ele quer que a gente entenda e perceba a cada fase. Penso que a gente está em um momento de quebrantamento. O livro de Isaías, a gente vai estar conversando, né, Débora, a respeito de algumas coisas que o Senhor tem despertado a gente por esses dias, está compartilhando com a igreja isso. Mas antes eu queria ler o texto de Isaías, no capítulo 61, um texto bem conhecido, que diz assim: o Espírito do Senhor, do Soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Tem outra versão que diz: enviou-me para os quebrantados de coração. Irmãos, eu penso que um momento como esse que a gente está passando, se não formos levados para um quebrantamento de coração, o que mais precisa acontecer? Então, mesmo porque a quem Deus fala e em quem Deus move, nos que estão com o coração quebrantado. E é exatamente essa condição que nos dá a possibilidade de ouvir Deus, nos dá a condição de perceber Deus, de entender Deus, de discernir o Senhor com aquilo que Ele quer falar e com aquilo que Ele quer mostrar. Então, assim, para começar, eu só queria compartilhar isso. É um momento de quebrantamento de coração, é um momento de quebrantamento de alma, e essa deve ser a nossa condição sempre, sempre. Essa deve ser a nossa condição sempre diante do nosso Senhor. Mas um momento como esse, eu diria que é mais urgente. Ou somos quebrantados, ou seremos quebrantados de qualquer forma, porque o momento nos conduz a isso. E é sobre esse quebrantamento e ouvir Deus que a gente vai estar falando um pouquinho
Né, Débora? Amém? Mudou o ângulo, Chega mais perto. vem? Amém, irmãos. A paz do Senhor para todos. Como a Kátia falou, a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor já falou, né, Kátia? Sim. Talvez nós vamos chamar mais atenção àquilo que o Senhor tem falado conosco, principalmente a nós, comunidade, Igreja Batista Nova Geração. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Não são dias fáceis, né, para ninguém. E o Senhor, Jesus, ele disse que não seria fácil. Ele avisou. Ele avisou. Sobre esses dias. E eu estava muito com aquele versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E antes daquele versículo, Jesus estava se despedindo dos discípulos. E naquele momento, quando Jesus está ali falando que vai voltar, ele veio, habitou no mundo, mas ele vai voltar para o Pai. E falando com os discípulos, ele disse assim em João 16:33: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E algo me chamou muito a atenção, porque antes de dizer que ele venceu o mundo, antes de nos dizer que teríamos dificuldades e aflições e dias difíceis, ele liberou a paz sobre nós. Né? Porque ele fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Antes ele falava com os discípulos: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo, e Ele estaria com eles. Então, em meio aos dias difíceis, a gente precisa nos lembrar dessa paz que foi liberada sobre nós. A paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não entende, a paz que nós temos. Aquele que tem o Senhor, aquele que confessa o Senhor Jesus, ele tem essa paz. E é o momento de nos lembrarmos e usufruir disso, que já foi liberado sobre nós. Então, em dias de crise, precisamos estar com a nossa mente muito voltada para o Senhor, porque senão a tendência da nossa mente, do nosso equilíbrio emocional é desestruturar, porque as notícias são ruins, tudo é ruim, e hoje com a tecnologia todo mundo recebe uma quantidade de informação muito grande a todo momento, é o WhatsApp. Então não é o momento de desesperarmos, é o momento de sim focar no Senhor, de botar nossa mente no Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, essa paz que já foi liberada sobre a minha vida, eu quero sentir essa paz, eu quero usufruir disso. Então, eu falei no domingo, o primeiro culto que a gente fez online foi domingo retrasado, se não me engano, né? E eu me lembro que eu compartilhei apenas de uma palavra rápida, e o que eu falei foi que nós lembrássemos que o Senhor é a nossa esperança. Irmãos, isso está diretamente ligado com paz. Porque só tem esperança quem tem paz, e só consegue ter paz se tiver esperança. Então, mesmo diante da dificuldade, qual é o diferencial dos que estão em Cristo? É exatamente o fator paz e esperança. Porque se a gente for conversar com qualquer pessoa que não tem esperança, nesse momento ela está angustiada, ela está aflita, ela está nervosa, ela está insegura, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe em que grau isso vai chegar, ela não sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2. Por fim, ela está sem chão. Mas qual é o diferencial dos que professam que confiam no Senhor? Qual é a diferença dos que declaram e que têm a sua vida resguardada em Cristo? É porque não está sentindo nada disso? Não, nem sempre.
porque nós também podemos estar inseguros, nós podemos estar sem saber aonde isso vai parar, nós também podemos viver esse momento e essa sensação de que não sabe em que dimensão isso vai chegar, porém, nós temos esperança, porém, a paz do Senhor, ela precisa estar em nós. Irmãos, confiar em Deus, quando está tudo tranquilo, qualquer pessoa faz. Você não precisa de experiência com Deus e nem de conversão para fazer isso. Confiar em Deus, qualquer pessoa está pronto para fazer quando está tudo tranquilo. Agora, confiar em Deus, ter paz diante de circunstâncias adversas, aí é que nós demonstramos e manifestamos se realmente há paz em nós e há ligação, e há relacionamento, e há confiança com Deus. Então, essa é a hora dos que estão em Cristo viver em paz. Essa é a hora dos que estão em Cristo viver em esperança, mesmo diante da circunstância tão confusa e tão adversa. Mas essa é a hora da gente ter esperança, essa é a hora da gente ter paz. E logo depois vem a morte de Jesus, né? E naquele momento não estava sendo fácil para ele também, né? Mas era necessário, e ele sabia que era necessário. Então a crise, ela é necessária para a gente. Ela é necessária e ela precisa produzir em nós algo de bom. Porque se tudo que a gente não confessa tanto, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí chega na hora da crise, e agora? Né? Então qual o proveito? Jesus sabia que era necessário ele passar por aquilo. Então a gente precisa entender que é necessário passar pela crise, pelos momentos difíceis. E ter a certeza de que existe um propósito para a crise. Deus não nos permite, Deus não nos leva a nada, para nada. Ele tem propósito nas coisas. A gente vai sair, não sei quanto tempo vamos ficar, mas isso vai passar. E quando passar, como nós vamos, quando a gente retomar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa correria, as nossas obrigações, como que eu vou estar? Né? Isso tem que gerar em mim algo bom. Isso, a questão é exatamente essa. Se a adversidade precisa promover em nós aperfeiçoamento, quando essa adversidade passa, eu preciso chegar no lugar onde eu devo estar. Eu preciso chegar na condição em que eu preciso me encontrar, em que eu devo me encontrar depois de ter passado por uma adversidade. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, inclusive o coronavírus. Como? Não sei. É isso que eu preciso ouvir Deus. Como que num coronavírus, como que uma situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, segundo as Escrituras, quando diz que todas as coisas cooperam. Então, como que isso vai cooperar na minha vida? Como que isso vai cooperar na minha família? Então, é exatamente esse o ponto, irmãos, em que a gente precisa estar ouvindo Deus. Se agora é momento de coronavírus, então é nesse momento de coronavírus que eu preciso ouvir Deus e ouvir o que é que Deus tem para falar comigo nesse momento que nós estamos. Deu para entender, né? E a gente até chegou a comentar, né, Kátia, que existe uma mensagem mundial. Existe uma mensagem mundial que todo mundo está voltando para a família. Então, existe uma mensagem voltada para a família nesse tempo. Se todo mundo está dentro das suas casas, né, e ninguém pode sair, então existe algo para a família. No WhatsApp, Instagram, em tudo a gente já recebe textos falando sobre isso. E eu creio nesse momento, mas eu comentei com Kátia, eu falo, Kátia, existe uma mensagem individual para cada pessoa. Porque Deus, Ele não nos trata como robôs. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E Ele nos fez assim, e Ele gosta que somos assim. E então, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. Para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para cada um de nós. Em meio, porque existem mensagens para todo mundo, mas existe uma mensagem que é só para mim. E é isso que eu preciso receber de Deus para eu conseguir passar a crise e depois
ficar melhor, estar melhor, para que eu tenha tirado proveito desses dias difíceis, né? No que o Senhor tem para mim, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E o Senhor, Ele está falando, Kátia. Né? O Senhor está falando, a Bíblia diz em Apocalipse várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, assim, o Senhor, Ele está falando. E tem pessoas, nós estamos em casa, nós não podemos sair, mas tem pessoas que ainda eles estão em casa, mas a mente e o coração não estão em casa. Numa primeira oportunidade, a pessoa quer sair. Ou seja, não para. Ou ele não quer ou se deparar com a realidade que é em casa. Porque a gente sempre fala isso na nossa igreja, eu posso afirmar com toda certeza, que é dentro de casa que a gente é provado. É dentro de casa que todo mundo, meu esposo sabe quem eu sou. Né? Você pode conviver comigo, mas você não sabe exatamente como eu sou nos dias difíceis. Né? Então é dentro de casa que é a nossa maior mudança, é o nosso maior desafio. E esse é o momento, de fato, que é como se Deus, Ele está falando tanto, mas a gente não está ouvindo. Então, Ele com o amor, eu vejo isso, Kátia, com o amor de Deus. Eu comecei a ver isso, porque nos primeiros dias eu não via isso. Eu não estava vendo. E eu comecei a falar assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ama tanto, a ponto de falar assim, é para ficar dentro de casa e é para olhar para os seus. Se isso não parar, se isso não mudar, o que mais vai acontecer? Porque esse já é o máximo do confinamento do ser humano. A pandemia é mundial. Não existe outra coisa. Se isso não mover o nosso interior para de fato, tudo bem, eu preciso ouvir Deus e eu preciso mudar. E não há mudança fora de casa. Mudar na igreja é muito fácil. É muito maravilhoso mudar na igreja, porque ninguém me conhece. Agora, mudar dentro de casa é muito difícil. E essa é uma mensagem que eu posso falar sobre as mulheres da Igreja Batista Nova Geração, que nós estamos pregando há muitos anos. Então, não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, são 6 anos que nós estamos aprendendo do Senhor. Então, se você que está ouvindo durante todos esses anos e chega num momento desse, você não sabe o que você faz dentro da sua casa, você não tem o domínio, você não tem o controle, você não consegue dar uma atmosfera boa em meio à crise dentro da sua casa para os seus. Esse é o momento que Deus está querendo te ensinar novamente. Vai lembrar, né? Não é, Kátia? Vai relembrar. E assim, eu estava lembrando da minha vida, porque se eu pedir ao Senhor, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, que eu preciso mudar. E no primeiro dia que eu perguntei, Deus quer tanto falar, Ele está falando tanto que Ele respondeu quase que momentâneo. Que eu estava servindo um lanche e o Senhor preparando o lanche lá em casa e eu conversando com o Senhor, eu falando, meu Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor tem reservado para mim. E na hora que eu ia chamar o meu esposo e meu filho para vir comer, o Senhor falou comigo assim, bota tudo em cima da mesa. E eu falei assim, eu choro porque eu já ouvi essa mensagem há muitos anos. Mas na correria a gente vai esquecendo. A gente vai se passando. É muito mais prático todo mundo fazer o seu lanche e comer na mesa. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na simplicidade. Porque a gente acha que as coisas grandes do Senhor são grandes aos nossos olhos. Mas não. Deus tem coisas muito grandes para fazer. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Você vai chorando um pouquinho. É que Débora disse que há muitos anos a gente vem ouvindo mensagens, né? Eu estou falando agora de uma forma geral. Há muitos anos que se tem ouvido a respeito de você parar, de você dar mais atenção à sua família, de você
ter uma vida mais reflexiva, não viver apenas por viver de qualquer jeito, mas você está mensurando o que você vive, você está entendendo a sua rotina, o seu dia, o seu contexto de vida, melhorando, trabalhando em você, aperfeiçoando você, aperfeiçoando família. Então, assim, isso a gente já vem ouvindo há muito tempo. E eu achei interessante o que a gente está vivendo agora, porque para que algumas coisas aconteçam, às vezes é necessário que outras primeiro aconteçam também. Essa mensagem que nós temos ouvido de que é para parar, de que é para entender a vida com mais amplitude, com mais qualidade, retomar um estilo de vida mais saudável, mais com Deus, mais com um com o outro, mais em unidade. Gente, do jeito que a gente estava vindo, ninguém ia fazer isso não. Ia passar mais 20, 30, 40 anos e ninguém ia fazer isso não, porque a rotina que a gente vinha vivendo, ela não nos permitia esse tipo de reflexão. A rotina que a gente vinha vivendo, ela não nos dava condição de parar para analisar nada, só se vivia, só ia passando um dia após o outro. Apenas isso. Neto tem a mensagem que ele fala da roda gigante, né? A roda gigante, estava todo mundo na roda gigante, e aí Deus resolveu parar a roda gigante. Eu falei há pouco que é uma pandemia. É uma pandemia que a gente liga a televisão e o mundo parou. Não foi só Itabuna, não foi só a Bahia, não foi só o Brasil. O mundo parou. E eu particularmente penso que tem um dedo de Deus nisso. Tem um dedo de Deus para que a gente alcance o que precisa ser alcançado. E se não houvesse uma intervenção no estilo de vida que a gente estava vivendo, não ia mudar nada, gente. Ia continuar tudo a mesma coisa. Então não ia o alerta, a mensagem, a palavra de despertamento, ela não ia passar de palavras, ela não ia surtir efeito nenhum. E a gente está falando aqui de um estilo de vida de pelo menos 40 anos, de 40 anos para cá, 30, 40 anos para cá, pelo menos. Ou seja, nós estamos falando de gerações, pouca, sem parar. Aí, de repente, 2020, início de 2020, a gente se depara com uma pandemia, de modo que o mundo, a terra, teve que ir para dentro de casa. E a gente está vivendo isso no momento que está todo mundo dentro de casa. Irmãos, eu penso, sinceramente, que a hora é agora da gente trazer à memória o que Deus já nos falou e continuar buscando ouvir Deus para o que Ele ainda quer falar mais. A hora é agora da gente trazer à memória o que nós já aprendemos. A hora é agora para a gente colocar em prática o que nós já recebemos da parte do Senhor. Tem dia que a gente vai para o culto, eu confesso para os irmãos, abri o coração aqui agora. E eu penso assim, meu Deus, nós temos ouvido tanto. É como se precisássemos até parar um pouco de receber mais mensagens e tivéssemos que trazer à memória as que nós já ouvimos. Para praticar, para que isso se torne um estilo de vida de verdade da gente e não apenas um roteiro, uma sequência de mensagens após mensagens que não entram na nossa vida, Hernando, e não vira vida para a gente, que não passam apenas de teoria, entendeu, irmãos? Então, assim, estamos dentro de casa, ok, estamos diante de uma pandemia, ok, o que é que Deus quer mostrar pra gente, como Débora começou falando aqui, o que é que Deus quer falar comigo, o que é que Deus quer falar com você em meio a tudo isso. Ai, Jesus. E essa busca em saber o que é que Deus quer falar comigo, porque é pessoal, porque a gente vai pra dentro de casa e espera o outro. Ah, tá difícil porque o outro não ajuda, tá difícil porque ninguém me ajuda nos afazeres, tá difícil por causa disso, porque a gente sempre tem desculpa para adiar o que precisa ser feito em nós. Não é o outro, sou eu.
é buscar o que Deus quer falar com você. Deus vai falar com todo mundo, com quem quiser Deus vai falar. E quem der ouvidos para ouvir. Quem der ouvidos. Então, o que eu quero? Então, assim, busque do Senhor o seu papel na sua casa. Quem você é mãe, você é filha, você é esposa, quem é você? Como você tem exercido o seu papel? Aquilo que o Senhor colocou sobre sua mão, o seu lar, né? Você é o pai, você é o filho. Quem é você? Então é hora de rever os princípios e valores de Deus em nós. Como a gente tem vivido, porque vamos voltar para a nossa rotina corrida. Ela é uma realidade na nossa vida. Débora, dentro disso, a gente estava conversando ontem e eu comentei que eu confesso, irmãos, eu tenho esperança que a gente retorne para a nossa rotina, porém que as coisas não serão mais as mesmas. Aí eu já não estou falando de comércio, eu não estou falando de economia, eu não estou me referindo a nada aí fora, eu estou falando dentro da gente. E que esse tempo, de alguma forma, e vai depender da gente para que isso aconteça, ele sirva para mudar a gente. Ele sirva para causar em nós quebrantamento. Ele sirva para causar em nós transformação. Ele sirva para causar em nós conversão. Eu tenho falado muito disso, conversão. Irmãos, nós precisamos de conversão. Nós precisamos nos converter, nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Então, assim, a quem vai deixando Deus fazer isso, isso vai acontecendo. À medida em que eu abro o meu coração, à medida em que eu baixo as armas, eu cedo para ouvir Deus e para deixar Deus ministrar na minha vida, essa transformação ela vai chegando cada vez mais perto. Essa conversão e esse quebrantamento vai chegando cada vez mais perto. Mas como Débora falou, é um por um, não tem como fazer isso de forma coletiva. Né? É cada um que vai fazendo isso. Eu não tenho como abrir o coração de Débora para Deus. Eu não tenho como abrir o coração de Laí para Deus. Eu não tenho como eu quebrantar o coração de Hernando. Eu não posso fazer isso, mas eu posso quebrantar o meu diante de Deus. E, aliás, só eu posso fazer isso, porque nem Deus faz isso. Né? Deus nos proporciona condições para que a gente se dobre e se quebrante. Mas o quebrantamento, a conversão, a mudança, é a gente que vai se dando a isso. E isso vai acontecendo nas nossas vidas. Então, é hora de estar em casa? Ok, que bom. Mas fazendo o quê? Né? É hora de retomar algumas coisas, repensar algumas coisas, ok, mas quem estará fazendo isso? Né? E eu repito, a quem Deus tem falado. Talvez a hora de ter coragem, né, Kátia? Porque desafio a gente se coloca como obedientes à palavra, mas você só exerce a obediência na prática. Sim, não existe obediência de teoria. Né? Vou dizer que eu sou obediente, mas como eu demonstro que eu sou obediente? Na prática. Então esse é o momento de praticarmos. Esse é o momento de exercer aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu do Senhor. Né? E quando eu comentei sobre a experiência da mesa, que é algo que a gente, falando para a nova geração, já ouviu, já estudou, e é um livro que, eu até trouxe o livro, que alcançou o mundo todo, não é um livro novo. E eu queria só ler algo que eu marquei nesse livro, e que fala assim, porque a experiência da mesa, para quem não conhece, é um livro feito por uma pastora americana, a Debbie Titus, e ela fala o segredo para criar relacionamentos profundos. E aqui tem algo muito marcante que eu queria ler. O princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, a fim de fortalecer as famílias e nos preparar para fazer a obra dele no mundo atual. No mundo atual. Então, assim, é o momento que a gente tem para praticar a grandeza, para criar relacionamentos profundos. Porque quando você senta à mesa, você está de frente para a pessoa. Você olha. Ontem a gente estava comentando sobre isso e uma irmã
falou assim: nossa, nesses dias eu parei, eu olhei pro meu filho e vi que ele tem a perna tão cabeluda. Tem cabelo nas pernas. E ela não tinha se dado conta na disso. correria, eu olhei pro rosto dele e vi que ele tá tendo tanta espinha, eu não tinha visto isso. Porque na correria a gente não para olhar para as pessoas. Olha mesmo, olha pro seu filho, olha a unha que tá grande, o cabelo do Davi que tá grande, que a gente não vê. Né? Então é um tempo de parar a mesa, é um lugar que você demonstra amor, respeito, honra as pessoas da sua casa. Aí fala, mas tem que lavar, passar, arruma a mesa, a cozinha suja, depois tem que passar. Gente, é isso, não vai ser fácil. São desafios e é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz na nossa vida. E assim, a gente precisa entender que há uma grandeza maior dentro dessa mensagem. Não é o simples fato de sentar numa mesa, mas o que isso proporciona para a família. Porque a gente escuta muito, tem muitas frases que falam que o coração é o tesouro, como é que é? O lar é o tesouro da vida. E nesse livro ele fala que é na mesa que os corações se conectam. Porque é na mesa que a gente conversa, você conta como foi. É na mesa que há perdão, né? Na mesa há confissão, na mesa há provisão. E Jesus, ele sentava à mesa e muito. Né? Deus, lá no início, em Êxodo, ele, no tabernáculo, a mesa já existia. E Deus deu as orientações de como seria a mesa. Em cima da mesa era o pão da presença. Quem é o pão da presença? É Jesus que a gente coloca em cima da mesa. É interessante demais, porque assim, são detalhes que às vezes a gente não se dá conta. O ponto da mesa me reporta a um texto bíblico. Os discípulos ali no caminho de Emaús. Né? A Bíblia fala que eles estavam andando, 2 discípulos no caminho de Emaús, eles andando com Jesus, conversando com Jesus, e eles não percebiam que era Jesus. Aí eles chegam diante da casa e chama Jesus para entrar, era costume da época, né? Chamar um estrangeiro para poder passar a noite em casa e não seguir viagem porque era arriscado. Eles convidam Jesus e falam assim, entra, passa a noite aqui conosco, e Jesus topa e entra junto com eles. E até aí eles não entendiam ainda que era Jesus que estava andando com eles. A Bíblia diz que quando eles sentam à mesa e começam a comer, os olhos se abrem. Ou seja, no momento em que conectam, no momento em que eles param, porque antes eles estavam andando você não presta atenção, andando vai passando batido, mas no momento em que eles pararam, sentaram à mesa e eles se viram ali juntos, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. Aí é nesse momento que o texto bíblico fala que eles disseram, por acaso não ardia os nossos corações quando no caminho ele andava conosco? Ou seja, eles estavam sentindo que tinha alguma coisa de diferente quando eles estavam andando com Jesus, mas eles perceberam quem era Jesus. E Jesus era aquele que estava ali diante deles quando eles se assentaram e se conectaram. Então, irmãos, essa mensagem de estar em casa, esse despertamento de aproveitar esse momento em que estamos em casa, de modo que isso seja mais proveitoso e que transforme, que proporcione a gente transformação, a começar na nossa casa, transformação a começar na nossa família. Isso é urgente, irmãos, é urgente, e eu diria que é urgente de urgente, até mesmo para essa pandemia passar e a gente perder a oportunidade de aprender o que era para ter aprendido. Entende a urgência? Então é como se estivéssemos tendo que aproveitar o tempo que nós estamos tendo para ter o aprendizado que nós precisamos ter. Amém? Eu quero... Você quer falar alguma coisa?
Eu queria falar tanta coisa. Mas não, acho que hoje, assim, a gente tinha pensado, né? Débora tinha comentado que queria falar a respeito disso, da gente trazer à memória esse estar em casa, a importância disso e de tratar isso com qualidade. E é isso, irmãos, é isso, porque se o Senhor não mudar a nossa vida e a gente viver essa mudança com o próximo mais próximo, que é os que estão dentro de casa com a gente acha que vai viver isso aonde? Lá do outro lado do país? Deixa eu falar uma coisa, Kátia. Quando você citou isso, a gente às vezes está muito preocupado em que as pessoas vão achar na foto que a gente vai postar da família feliz, da família perfeita, sendo que dentro de casa a casa está detonada, né? É a hora de buscar ser cheio de Deus dentro de casa, porque a gente quer ser cheio de Deus para quê? Busca ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus para transbordar. Transbordar onde? Na vida de quem? Só no evangelismo? Só nos cultos? Lá no templo, que a gente não sabe quando volta. Será que a família, olha a importância que Deus dá à família. O mundo parou para a família. Não é? O mundo parou para a gente olhar para a família. Tem pessoas que precisam trabalhar, que nesse momento é muito importante que eles estejam na rua, mas a grande maioria está em casa, com a família. Ou seja, se não há transformação nesse contexto, vai ter aonde? Vai ter aonde? Aonde que vai ser? Aonde que essa transformação vai ser efetiva na minha vida? Se essa transformação não acontecer, eu sempre falo, né? Se eu não olhar para os meus filhos, gente, que estão dentro de casa, se eu não olhar para o meu esposo que está dentro de casa e conseguir perceber aonde eu posso ajudá-los, eu vou querer fazer isso aonde? Só no externo? Entendeu? Então, assim, a mensagem de Deus, a mensagem de Deus ela é tão profunda e ela é tão gloriosa que ela se linka em todos os aspectos. Até nesse ponto, Jesus, quando orientou com respeito ao evangelismo mundial, ele deu uma palavra primeiro. Ele falou bem assim, ó, fica em Jerusalém. Vocês vão ficar todo mundo em Jerusalém. Até que do alto vocês vão ser todos revestidos de poder. Revestidos de poder é revestidos da graça, é revestidos da condição, é revestidos da habilidade necessária para exercer o que você vai precisar exercer. Isso é revestido de poder. Então ele vira para os discípulos, ele vira para toda a multidão ali e fala, fica todo mundo em Jerusalém, até vocês serem repletos, até vocês alcançarem o que necessita. E aí depois é que vocês vão se estender para a Judéia, para a Samaria e para os confins da terra. Mas onde tudo começou? No contexto primeiro. Onde tudo começa? No contexto mais íntimo, no próximo mais próximo. Uma coisa desse próximo mais próximo. Eu estava questionando umas coisas com o Senhor um tempo atrás, e eu falando assim, Senhor, por que tanta dificuldade da mudança dentro de casa? Por que tanta dificuldade? Porque as pessoas não estão dispostas na mudança dentro de casa. E naquele contexto ali o Senhor falou comigo que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, que eram os mais próximos dele. Né? Jesus fez o bem a todos, Jesus fez milagres, Jesus curou, ele era gentil, amoroso com todas as pessoas. Mas os mais próximos, ele lavou os pés. Nossa, naquele dia eu falei, meu Deus do céu, não basta só ser gentil, amoroso, respeitado. É ao ponto de lavar os pés. Lavar os pés, a gente se ajoelha na frente da pessoa e lava os pés da pessoa. Pega na sujeira da pessoa. Lavar os pés é pegar na sujeira da pessoa. É ter acesso
o que a pessoa tem de impuro. Isso te faz pensar alguma coisa? E você olha para a pessoa está te olhando de cima, você está ali numa opção de humildade, De baixo. de reconhecimento. Né? E quando o Senhor falou comigo, eu falei, meu Deus, é mesmo? Jesus não saiu lavando os pés de todo mundo. Né? Quem é o seu mais próximo? E para finalizar, eu quero ler o versículo, você quer falar mais alguma coisa? Não vai ser. Né? Que está em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso a gente tem vivido dias difíceis sobre a nossa casa. Porque tem pessoas que vão enfrentar... Quando eu falo que você precisa ouvir Deus no seu individual, é porque a crise ela vai nos afetar de forma diferente. Uns vão ser afetados no financeiro mais do que outros. Outros vão ser afetados mais no emocional, mais do que outros. Né? Então, busque a sua porção, aquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor tem algo individual para cada um de nós. Né? E diante da crise, tenha misericórdia de nós. Amém? E é isso, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos lançamos no Senhor com pedido de graça, com pedido de perdão e com reconhecimento, Senhor, de necessidade de transformação. Conversão, eu falei muito aqui, conversão é o que nós precisamos viver, é o que nós precisamos experimentar, e isso a cada dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesses dias, Senhor, que sejamos convertidos ao Senhor, mas que sejamos também convertidos um ao outro, Senhor, um ao outro. E eu te peço, nos ajuda para isso, nos ajuda. Porque abençoar o outro é negar-se a si mesmo. Abençoar o outro é muitas vezes anular-se a si mesmo para que o outro seja beneficiado. Por isso, Pai, eu te peço, dá-nos força, convicções, resignação, firmeza, foco, Senhor, foco para a gente obedecer ao Senhor e fazer daquilo que tem sido, às vezes, teoria, uma prática real da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, fica no nosso mundo, Senhor. Fica na nossa terra, no planeta Terra. Nós trazemos diante de Ti agora o nosso mundo, diante do quadro que ele se encontra. E eu quero declarar que o Senhor é Deus. Eu quero declarar que não há outro como Tu e que só o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus, nada mudou, Senhor. O Senhor continua sendo Deus e nós nos submetemos a Ti, Pai, como Pai nosso, como Deus nosso, em gratidão pela vida e em reconhecimento da Tua bondade e misericórdia, Senhor, nos oferecendo Jesus, nos oferecendo a oportunidade de viver e de viver eternamente por intermédio do Seu grande amor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Sabemos que podemos descansar aos Teus pés. Descansar aos Teus pés. Isso não é força de expressão.
Isso, ó Deus, é convicção. Podemos descansar aos teus pés. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, irmãos. E domingo, né? Domingo, se Deus permitir, a gente tem mais outro momento de culto online. Deus abençoe.